Ora, muito boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do Jogo na Mesa. Connosco em estúdio para comentar a atualidade esportiva temos Telmo Monteiro do Porto, João Batista do Sporting e Rui Bahia do Benfica. Comecemos pelos jogos a contar para as competições europeias. Vamos primeiro aos jogos da Champions. O Sporting foi à Itália defrontar e empatar a uma bola com a Juventus. João, o Sporting teve bons momentos, mas no fim de contas o resultado terá saído melhor que a exibição, concordas? Boa tarde a todos. O Sporting para já não estava a jogar com uma equipa qualquer, não era? Era a Juventus fora, portanto é sempre um jogo difícil. O Sporting começou bastante bem, e a Juventus também estava a ser um jogo equilibrado. O Sporting teve ali 10 minutos em que foi para cima da Juventus e que foi mais forte. Nesse momento marcou o golo. 2 ou 3 minutos a seguir o Sporting tem um lance de uma bola que vai ao poste e que podia dar o 2-0, e a partir daí nunca saberemos, mas à partida seria, além da equipa da Juventus quebrar e do Sporting se animar ainda mais, é sempre mais complicado virar um 2-0 do que um 0. E depois o que aconteceu a seguir é um bocado normal, quer dizer, estamos a jogar na casa da Juventus, a Juventus apanha-se a perder um 0 e vai para cima do Sporting. Efetivamente, mas só até dada altura, porque a Juventus no fim também parece que criou o empate nos últimos 10 minutos. Sim, até chegou a ser estranho. Isso, aquela reação da Juventus e o Sporting recuaram um bocadinho, é um bocadinho normal. Eu neste jogo da Juventus eu percebo que o Sporting tenha recuado, até porque não foi uma opção do Sporting, que foi a Juventus, foi para cima do Sporting. Critico muitas vezes o Sporting quando acontece em jogos, nomeadamente do nosso campeonato, em que o Sporting se apanha a ganhar e parece que a equipa trava por escolha da própria equipa ou do treinador, do que for, mas não parece que tenha sido o caso ali. Quer dizer, é o Juventus a jogar em casa. A Juventus tinha trocado de treinador há meia dúzia de dias, e a Juventus vai atrás do resultado. O Sporting há ali um momento em que tem alguma sorte, se grandes defesas do guarda-redes se pode chamar também sorte, porque o guarda-redes faz parte da equipa, mas pronto, o Sporting conseguiu equilibrar aquele momento ali e queria ver a que momento é que foi o jogo deles. O golo foi aos 34 minutos, pronto. A Juventus marca aos 34 minutos e este período, estes últimos 15 minutos, foi de facto um sufoco grande e a Juventus acaba por marcar o golo. Depois na segunda parte eu acho que as coisas ficaram mais equilibradas, e com um bocadinho de sorte do Sporting, não podemos dizer o contrário, mas eu acho que foi... Rui Silva num grande jogo, não é? Rui Silva num grande jogo. Sim, é o que eu estou a dizer. Se a gente considerar as defesas do guarda-redes de sorte, é que não é, porque o guarda-redes faz parte da equipa. Está lá para defender. Portanto, e depois o Sporting... Os avançados para marcar. Não é? Sim, os avançados para marcar. Sim, em relação à equipa, eu acho que o Sporting jogou muito bem. O Sporting, se tivesse ganho o jogo, também não era escândalo nenhum. Assim como com as oportunidades que teve a Juventus, também não seria nenhum escândalo. É um jogo de Champions, foi um verdadeiro jogo de Champions. Eu gostei muito do jogo. Vejo a equipa da Juventus a melhorar bastante e vejo a equipa do Sporting consistente e uma boa equipa. Infelizmente parece que tivemos agora, falaremos de 2 lesões que podem complicar-nos um bocadinho Ioannidis e Pote, e é sempre complicado. Mas em relação a este jogo, tivemos um belíssimo Sporting de Champions, o Sporting que vai com 7 pontos, que me parece bastante bom. A gente não devemos, nem podemos achar já que são favas contadas, que não são. Mas estar neste momento com 7 pontos na Champions, eu acho que é bastante bom e que nos traz muito boas expectativas. Rui, concordas com o João quando ele diz que foi um belíssimo jogo de futebol? Não, foi um jogo que, antes de mais, boa noite aos presentes e aos nossos ouvintes. Foi um jogo de Juventus Sporting, a Juventus que vinha com alteração de treinador. Não se podia esperar muito porque ele tinha 2 ou 3 dias de trabalho.
Mas o Sporting entrou muito bem. O Sporting teve uns bons 20 minutos. Os bons 20 minutos, dominou, marcou o golo aos 12 minutos, teve outra oportunidade de fazer o 2-0. Não quer dizer, como diz o João, que o 2-0 fosse mais garantia, porque há quem que chega aos 2-0 e depois empate. E a Juventus, a partir de determinada altura, meia hora, começou a dominar. E não é com a Juventus. É? Estar a ganhar 2-0 e chegam ao empate e não é com a Juventus. E não é com a Juventus, mas a Juventus é mais fraca. A Juventus é mais fraca. Já não é a Juventus de outros tempos. Mas continuando, a Juventus empata aos 34 minutos e aí sim tem um pendor mais acutilante. Boas intervenções do guarda-redes, do Rui Silva, está lá para isso. Os guarda-redes só dão nota quando metem um franguito, como se costuma dizer. Claro. E os avançados podem falhar o que quiserem, mas pronto, não são tão crucificados. E isto, pronto, a Juventus no cômputo geral, se formos ver 20 minutos, a Juventus teve ali um bocado de supremacia, mas chegou ali a metade da segunda parte, parece que não desenvolvia, parece que as coisas ou cansaram ou as coisas, viu-se que não houve capacidade para aproveitar aquela ponta final do Sporting, que fez muita faltinha. Eu lembro-me de algumas situações do Duarte foi amiguinho, porque nos amarelos, e pronto, mas no cômputo geral é um bom resultado para o Sporting, justo. Se calhar já dominamos também o... Não, fala-se disso normalmente. Eu lembro-me de um lance do Ullmann, tinha que ser, que agarrou, empurrou, baixou, e o jogador, pronto, foi abaixo, e conforme se levantou, o amarelo foi para o jogador da Juventus, porque disse que fez o sinal do cartão amarelo, o que normalmente a maior parte dos árbitros nem liga a essa situação, que devia. Para mim, eles não têm nada que dizer se é cartão amarelo, se é vermelho, estão lá para jogar, o árbitro é que decide. Mas são pormenores que víamos ali, mas nada, não houve ali absolutamente nada. Mas é um bom resultado para o Sporting, um pontinho que acaba por ficar com 7. Que expectativas é que o Sporting tem todas as condições para seguir em frente. Porque tem todas as condições. No ano passado, tudo se decide já agora com o Clube Bruges, em casa. Que este ano tem uma belíssima equipa. Está a jogar bem. O ano mas passado, é em casa. Em casa, não quer dizer nada. O ano passado a equipa que passou com menos pontos na fase de grupos de Champions foi precisamente o Clube de Bruges com 11 pontos. O Sporting tem 7 neste momento. Faltam jogar 4 jogos. Que hipótese é que podemos dar ao Sporting? Eu acho que este ano não vai ser preciso ter 11 pontos. Eu acho que com 10, se fizer 10, passa. Eu também acho que este ano vão passar. Faltam jogos complicados com o Bayern de Munique, com o PSG. Falta um jogo com o Bruges e outro com o Atlético de Bilbao. Fora. Com o Atlético de Bilbao. O Atlético de Bilbao é fora? É fora. Posso confirmar, mas é fora. É o último jogo e é fora. É fora. Teoricamente temos 2 jogos para pontuar e temos 2 jogos. Sim, o Atlético de Bilbao também não tem feito grandes resultados. Mesmo no campeonato e na Liga também não tem. Portanto, o Sporting ganhando ao Clube Bruges 10, tem tudo para seguir em frente, na minha opinião. Telmo, como é que tu viste o jogo e que aspirações crees que o Sporting possa ter nesta Champions? E boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos presentes. Bom, foi um bom jogo de futebol, foi um bom jogo de Champions. O Sporting teve uma oportunidade de vencer a Juventus em Itália, no seu campo, até porque o Sporting marcou cedo e aos 12 minutos podia ter marcado o segundo golo logo de seguida, como já foi aqui dito, mas não marcou, e a Juventus empatou. A partir do minuto 34 até ao intervalo foi, portanto, um jogo em que o Sporting começou a defender, e a Juventus aí teve mais, pelo menos uma oportunidade clara de golo que não concretizou. Mas foi um bom jogo. A segunda parte, a Juventus entrou com intensidade, como lhe competia, a tentar encostar o Sporting, e a partir de determinada altura, os últimos 20 minutos, foi um jogo equilibrado em que a Juventus perdeu o seu ímpeto. É óbvio, a Juventus já não, está em 6º lugar no campeonato, tinha tido uma mudança de treinador, já não é aquela equipa poderosa
de há uns Tem bons anos. jogadores, mas não tem equipa. Exatamente. Poderosa, em que todas as equipas temiam jogar em Itália e em particular também com a Juventus. No entanto, digo aqui que o Sporting tem muitas possibilidades, e era esta a pergunta, de seguir em frente na Liga dos Campeões. Tem 7 pontos, portanto faltam mais 4 jogos, 12 pontos estão em disputa, e o Sporting tem tudo a favor para pelo menos vencer os próximos jogos, até inclusivamente o último em Bilbao, em São Mamés, que é sempre um campo muito difícil, mas o Sporting está bem encaminhado para passar à fase seguinte da Champions. O Benfica recebeu o Bayer Leverkusen e num jogo que fez uma boa exibição acabaria mesmo por perder 1-0, o gol de Patrick Schick ao minuto 65. Rui, podemos dizer que a equipa de Mourinho pode eventualmente ter sido um pouco perdulária no ataque e inocente, principalmente naquele gol sofrido? Isso tem sido a constante desta época do Benfica. Desperdício não lhe falta. O Benfica entra bem, tem uma boa primeira parte, tem pelo Luca Bacchio, pelo menos tem lá 2 oportunidades na primeira parte. Se está a mostrar um belo jogador, mas que falha muito, não é? Mas a nível de finalização tem sido uma desgraça. E na segunda parte então tem outra escandalosa, que podia também dar o golo. Portanto, foi um desperdício do Benfica, numa primeira parte dominada pelo Benfica, com o Bayer Leverkusen ali a explorar o contra-ataque, e a ver ali, eu estranhei que eu estava lá a ver o jogo, que não acontecia no Benfica, os locais do campo que o Grimaldo andou, os locais onde andou, na frente, na esquerda, no lugar, na direita, no meio campo. Isto realmente, aquilo, ele com a braçadeira de capitão, não sei se alguma vez tinha sido, se foi por ir ao estádio do Benfica, mas que não merecia uma segunda parte em que o Benfica também entra bem com oportunidades, e depois esta equipa realmente não tem sossego, não tem calma, a cabeça está muito quente, a ferver, e o Benfica a fazer uma assistência de cabeça incompreensível do Dal, que tem que ser para fora, tem que ser até para trás de nuca, para mandar, nunca a pôr uma bola na pequena área dele, em que está lá plantado. O homem tinha acabado de entrar. E o que estava plantado era o Tomás. O Tomás Aruja que estava plantado, que não se mexeu para se levantar para Está bem, mas é muito rápido, não tinha tempo de se levantar. Vocês andam sempre à procura do problema e não vão à questão onde é que está o problema mesmo. Mas tu interessa até falar no Tomás Araújo, o outro que cabeceia para trás, pronto, é a tua opinião. A questão é que é uma assistência, marca o golo, e o Benfica perde novamente um jogo da Champions, em que e depois temos aqui para dizer, há lá um penalti aos 56 minutos, clarinho, com o braço totalmente no ar, a dar na cara do Leandro Barreiro. É tal coisa, somos muito pequenos, o árbitro, segundo eu soube depois, o Mourinho acabou por dizer, ele não gosta de mim e eu não gosto dele, portanto já vêm coisas desde Itália, vejam lá, e estas coisas pagam-se caro mais tarde, e é um penalti, claro, que é o que eu digo, quando é em dúvida na Europa é tudo contra nós. Tinha VAR. E tinha VAR também, okay. Mas nestas coisas não costuma funcionar o VAR na e Europa. A dimensão do Benfica na Europa? Já não, de Portugal. Já tiveste experiência com o Porto, e o Sporting também já tivemos todos. Com o Porto. Exatamente. Portanto, na Europa, Portugal é zero. Os árbitros não há nenhum que tomem o benefício à partida da equipa portuguesa. Portanto, o Benfica continua. A Juventus, sim. Disseste tu há bocadinho. É? A Juventus, pois tem. A Itália, mas aí foi. Mas isto é no amarelo. É no amarelo. Achas simpático um amarelo ali? Não, tu é que disseste. Está bem. No caso da dúvida, nivela-se por baixo. Vê-se. Não houve lá nenhuma lance de duvidoso da área, de fora de jogo, não houve nada. Foi ali um pormenor que só para dizer que
que aquele jogador Ullmann, aquilo em todos os jogos quase ia para a rua. Em todos os jogos, pela agressividade dele. Agora o Benfica, que é o que estamos a falar, está com 0 pontos e está fora da Champions. Na minha opinião, está fora da Champions. Não tem a mínima hipótese de ser qualificado. Faltam 12 pontos. Para qualificar, teria que ganhar os jogos todos. Ganhar os jogos todos não é impossível, que essa palavra, mas é quase. Telmo, como é que tu viste este jogo do Benfica? Bom, eu tinha muitas expectativas. Primeiro porque o Benfica é o Benfica, e a Liga dos Campeões é importante para o Benfica e para o palmarés do Benfica. É preciso não esquecer isto e enquadrar isto tudo, porque não dizer isto. Segundo, porque o Benfica efetivamente tinha uma necessidade de pontuar. Terceiro, porque jogava no Estádio da Luz. E quarto, porque tem o José Mourinho, um treinador também com toda a experiência que lhe é reconhecida em grandes jogos da Champions. Dito isto, eu só esperava a vitória do Benfica. Isto também eu esperava. Pronto, mas isto eu estou a fundamentar com base. Não é pelo Mourinho, não é? Eu estou. Não, o Mourinho poderá não ser o Special One, mas tem experiência da Champions. Já foi. O Benfica pela sua dimensão. O Benfica porque já promete há alguns anos chegar a uma final da Champions. Tudo isto, portanto, são ingredientes. Estás engraçado, a dar umas bicadinhas, estás engraçado. Não, mas já vamos falar do teu Porto. Sim, sem problemas nenhum. Eu sei que a minha vez vai chegar, portanto, mas tudo isto, e porque o Benfica tinha uma necessidade absoluta de pontuar, e porque jogava também no Estádio da Luz, embora o Bayern, naquela frieza germânica alemã, e sabendo que são equipas muito frias e que jogam sempre no pragmatismo e no erro do adversário, o Benfica teve todas as condições na primeira parte para fechar o jogo. É óbvio, concordo com aquilo que disse o Rui, fez uma excelente primeira parte, poderia ali ter marcado 1 ou 2 golos e ir para o intervalo com um resultado já tranquilo. Não aconteceu, numa infelicidade surge o golo. Eu não vejo que tenha sido um lance tão disparatado para o defesa assim. Teve o azar, portanto o Leverkusen também tinha bem posicionado o ponta de lança, e a partir do minuto 64, e é aquilo, e isto agora é uma análise geral, tanto aos jogos do Benfica, não só nas competições europeias como também no campeonato, a equipa está muito intranquila. Há um nervosismo muito grande, e ontem isto acho que até foi também citado, ou foi na conferência de imprensa citada, esta intranquilidade da própria equipa, e a partir do momento em que o Benfica está a perder, tornou-se mais difícil empatar o jogo. Que é uma coisa também que normalmente a UEFA devia ter, é que os árbitros, a nível da perda de tempo e do deitar ao chão e do guarda-redes, parece que não querem mesmo, mas eu estou a dizer também é verdade, jogos, viram as costas e deixam este antijogo quebrar o jogo todo. Rui, eu acho que o futebol, sobretudo a nível da arbitragem, tudo isto está em mudança, e está numa mudança muito acelerada. Nós já deixámos de ter aqueles árbitros, os clássicos, da geração de Colinas e tudo mais, e onde os jogos da Champions, sendo a principal competição, eram os melhores que estavam lá. Eu creio que se está a vulgarizar muito a Champions em termos de arbitragem. Árbitros com pouco palmarés, com pouca experiência, a apitarem jogos da Champions. Não sei se é pelo novo formato e por aumentar o número de jogos da Champions, e como sabemos é uma atividade profissional em que nem todos querem, não é? E há poucos árbitros também na Europa, e se há na Europa, para as competições europeias também há em todos os campeonatos, e portanto, mas por acaso é mau, isto é muito mau para o futebol português, porque as equipas portuguesas nas competições europeias estão a disputar um lugar com a Holanda. Não, é que estás enganado.
as pessoas ainda não viram o ranking, porque cada ano, para o ano, Sim. vai sair a pontuação do outro. E já sabes quem é que vai para a frente? Para o quinto lugar vai a Bélgica, Lá está. Países Baixos, e nós vamos ainda mais para baixo. Mais para baixo. Porque Nós chegamos ao ponto que o campeão vai ter que vai ter que disputar uma playoffs. eliminatória da Liga dos Campeões. Exatamente. Portanto, tudo isto Porque é preocupante. Nós temos neste momento, sob a Bélgica, mais 9 pontos ou 8 ou não sei o quê, que vão ser retirados, e a Bélgica está 4 pontos atrás de nós. Precisamente. Portanto, a Bélgica vai dar um pulo Mas a grande. Holanda E a lá está. Holanda tem mais que nós, Vai perder muitos agora. mas mesmo assim ainda acaba por ficar à nossa frente. Precisamente, e eu costumo dizer nestas coisas de competições europeias, e acima de tudo sou patriota, não é? Qualquer derrota de uma equipa portuguesa a mim não me deixa satisfeito, como é óbvio. João, como é que tu viste este jogo do Benfica? Já foi um bocado dito, não foi dos piores jogos do Benfica, nem pouco mais ou menos. O Benfica podia ter ganho este jogo à vontade, só que isto quando as coisas começam a correr mal, depois é difícil inverter. E eu acho que aquela equipa do Benfica está descrente, não tem confiança neles próprios. Eu tenho dúvidas que ainda tenham confiança no treinador, porque o Mourinho já foi um belíssimo treinador. Neste momento quase que tem que voltar a provar, que é uma coisa que quase inacreditável, mas acho que quase que tem que voltar a provar que realmente ainda é um grande treinador. E passou. Eu acho que o Mourinho sempre foi o forte do Mourinho, sempre foi a parte psicológica das equipas. E normalmente, mesmo que o treinador não seja muito bom nessa parte psicológica, quando há uma tal chicotada psicológica, quando entra o treinador, há sempre aquele novo ânimo que melhora a equipa. E o Mourinho não conseguiu fazer isso. Tanto que os resultados do Mourinho estão atrás do Laje. Claro que não podemos adivinhar o que é que o Laje faria se lá tivesse ficado. Acredito que tivesse, a nível de resultados, até tivesse melhor. Mas se calhar já não tínhamos o mesmo presidente, tinha havido uma revolução muito maior no Benfica. Mas não foi dos piores jogos, mas também o Benfica podia ter marcado, mas também se sentia, eu senti a ver aquele jogo que o Benfica também... Não foi daqueles jogos que tu dizias assim, a qualquer momento eles se quiserem marcam. Mas foi. Mas eu vejo, mas eu vejo O Benfica teve o controle absoluto do jogo. Mas havia 2 ou 3 jogadores que facilmente chegavam lá à frente. Facilmente chegavam lá à frente. Tem sido o problema do Isso tem Benfica sido o problema do Benfica. Agora no Benfica já vamos dizer, eles entram no meio campo do Benfica. As transições de bola do Benfica, do meio campo para a frente, para o último terço do terreno, tem sido um problema quando o Benfica era muito forte. Um buraco enorme. Um buraco enorme, exatamente. Sim, foi o que eles mas facilmente chegavam à frente, mas depois não tinham jogadores lá para... Não tinham. O erro do Benfica, e eu disto é só a minha análise, é estar a depender muito do Pavlidis. E tem dependido muito em todos os jogos do Pavlidis. Porque o Benfica, se jogar com 2 pontas de lança, acho que as coisas melhoram significativamente. E depois os extremos do Benfica, e o Rui, a semana passada até tocou aqui, os extremos do Benfica não estão a avançar no terreno e não estão a colocar bolas na área em condições para a finalização. Os extremos, do lado esquerdo não tem nenhum. Precisamente, é esse. O ano passado o Carreras fez toda a diferença, não foi? Sim, era mais que meia equipe. Não, e a Turkoglu também ali estava, dava um jeitinho. Ainda está lá. Pois, dava um jeitinho. Todos os que saíram, os que entraram, nenhum, na minha opinião, é melhor do que saíram. Falámos disso. Neste jogo, entrou o Sheldrup e constantemente a jogada era sempre a mesma. Nunca conseguia ir à linha, virtava sempre para dentro e tentava o cruzamento. E depois é tão repetitivo que os jogadores já sabem o que ele faz. É a previsibilidade. Exatamente, não tem pé esquerdo, não vai à linha, não cruza. E o Mourinho é um treinador que... Tu disseste numa vertente motivacional muito também, forte, mas depois em sistemas táticos é defensivo. Mas nem isso se tem notado neste Benfica. E o Mourinho porque ele chegou ali e não se viu mexida nenhuma na cabeça dos jogadores. Não, mas o Mourinho também não é. O Mourinho gosta pouco que ele apresente as coisas feitas. Ele agora vai investir milhões em janeiro. Sabes que
Vamos ver. Vamos ver. Que é para depois dizer agora sim, vamos Sim, melhorar. Porque agora sim. eu não o vejo a dar não vejo a dar grande moral aos jogadores, ainda agora criticam os jogadores. Sobre o Mourinho, mesmo em termos de aquisições, acho que o Mourinho sempre que contratou, nem sempre contratou bem. E o Mourinho consegue puxar por aqueles jogadores que ainda não têm uma carreira de estrelado. Mas não tem acontecido. Não tem acontecido. O avançado que eles compraram agora, ele aos poucos já o encostou, ele já não tem jogado. E ele tem criticado muito os jogadores, ele não tem motivado aquela motivação que ele dava aos jogadores, eu não o vejo a dar. Vamos falar nisso de certeza a seguir, porque o jogo de ontem é paradigmático disso mesmo. E pronto, quando ele responsabiliza os jogadores. Agora, quando um treinador não consegue motivar uma equipa num jogo de Champions, que era a última oportunidade no estádio da Luz cheio. Não, mas veja uma coisa aqui que não está a correr bem. Há aqui aspectos, mas deixemos o Pedro avançar, porque o jogo de ontem tem muito mais do que propriamente o resultado. Tem muito mais. Não, e tem acerca do Mourinho e daquilo que é o Mourinho. Também é na Luz. Então vamos à Liga Europa, nos entretantos. Quero falar do Porto, anda lá. E dar aqui só a nota da derrota do Braga com o Genk, num grande jogo de futebol que acabou 3-4. Foi espetacular. Como é que 4 golos, 4-3, foi um grande incrível. 7 golos num jogo, como é que o Braga não aproveita a oportunidade? O Porto, na Liga Europa, então, foi aos Países Baixos defrontar o Utrecht, jogo que acabaria empatado a uma bola, golos de Miguel Rodrigues para o Utrecht ao minuto 48 e de Borja Sainz para o Porto ao minuto 66. Telmo, depois daquela primeira parte até parecia que eventualmente a vitória ia aparecer com relativa naturalidade, mas aquele livro estudado do Utrecht. Bom, Pedro, relativamente ao Porto, o 11 inicial do Porto apresentava logo uma série de alterações àquele 11 que é o habitual. Olhando para aquele 11, obrigou-me a refletir. Será que o Utrecht é assim uma equipa tão acessível para haver estas alterações? E sobre isto quero já dizer aqui uma coisa, que é o seguinte: eu continuo a achar, e aqui é uma crítica que faço já, que o PP continua muito abaixo daquilo que deve ser a produção de jogo dele e aquilo que ele fez na primeira época e segunda época quando chegou ao Porto. Portanto, para mim, o PP não devia ser titular no Porto. Mas depois, com aquelas alterações todas, eu disse, bem, o Utrecht deve estar muito bem estudado, o Porto vai entrar num sistema tático de posse de bola e, ao mesmo tempo, sem deixar haver transições de bola do adversário. Bom, vimos que o Porto, na primeira parte, até poderia ter marcado, mas quem marcou foi o Utrecht. E viu-se que, mais uma vez, o Porto, no cômputo geral dos 94 minutos, só jogou praticamente na segunda parte. Jogou a primeira parte, mas na segunda parte estava a perder, entrou, marcou logo a seguir ao intervalo e deveria ter ido para a vitória. E foi pouco ambicioso, é isto que eu não entendo. Acho que na Europa, e tirando o jogo em Inglaterra, o Porto faz muitas alterações no 11 inicial e depois mostra-se uma equipa amorfa, uma equipa sem aquele pendor atacante e sem a agressividade a que nos habituou, e depois... Não quero demonstrar o Farioli uma aposta clara no campeonato com isto? Pedro, começou-se a falar nisso e eu acabo por pensar que sim, mas que o Farioli está a apostar tudo, as fichas todas no campeonato. Mas a Champions não, a Liga Europa, isto é o hábito, porque é o clube com o maior número de participações na Champions é o Porto. Os recordes ainda valem o que valem. Exatamente, e com aquilo que o Porto tem na Champions e tudo, e empata com o Utrecht. Sim, mas no século XXI temos duas Champions. Temos duas Champions no século XXI. Já tiveste tempo, é verdade, tem muitas Champions, mas já tiveste tempo de ir desabituando ao termo. Mas também é verdade, mas isso foi a época passada. Mas pronto, dizendo que o Porto deveria ter ganho aquele jogo, e
Neste momento, salvo erro, tem 6 pontos, não é? O Porto tem 7 também, não é? 7. Com este empate? Com este empate, 7. Bom, espero que o Porto passe à fase seguinte, mas realmente o Porto naquela montra, embora a Liga Europa não tenha a dimensão da Champions, o Porto tem que mostrar muito mais do que aquilo que tem demonstrado. Muito bem, então e João, como é que tu viste este jogo do Porto? Estavas à espera de uma vitória fácil também, como o Telmo, quando viu o alinhamento do plantel? Pois, assim, teoricamente sim, parecia um jogo mais fácil. Depois o problema vem, em Portugal vive-se muito o futebol e o clubismo, não é? E o campeonato, quer se queira, quer não, está sempre à frente. O Utrecht já não é assim, o Utrecht não luta para o campeonato, portanto, enquanto o Porto faz com os jogos da Liga Europa um descansozinho, troca alguns jogadores e mesmo os que vão jogar não metem o pé, como se costuma dizer. Ora, nem mais. O Trek faz o contrário. Eles sabem que no campeonato as aspirações deles está tudo controlado, penso que até estão bem classificados, estão dentro da posição deles. Mas não tem estão em quinto lugar no campeonato. É o lugar deles. Portanto, e na Liga Europa tem um ponto que foi este empate. Eles não têm aspirações a ganhar, portanto chegam à Liga Europa e dão tudo ali. Se tiverem que poupar algum jogador, até é mais no campeonato do que ali. E pronto. E isto acontece em muitas equipas portuguesas. Portugal, como é um clube com muito clubismo, é tudo para o campeonato. Todas as equipas chegam à Europa e se tiverem que descansarem na Europa, todas. Pode não ser propriamente isso. Sabes que hoje a Champions é muito apetecível. Estás a perceber? O vencedor do campeonato, não só pela participação na Champions e tudo mais, é importante a parte financeira, não é? Sim. Também é por isso. Também é por isso ir à Champions também é importante. Precisamente. Mas eles querem ganhar o campeonato e abdicam sempre. Não entendi. Estas alterações não entendo. Até me veio à memória o Anselmi, que também fazia assim umas constituições de equipas às vezes loucas e aquilo nunca corria bem. Os jogadores também pensam um bocadinho como nós. Isto é fácil. E eu acho que foi um excesso de confiança. Embora o Farioli nunca tenha ganho o Utrecht. O ano passado, quando esteve lá no campeonato, nunca lhes ganhou. E esperemos que tudo se mantenha, esses prognósticos se mantenham também assim. Pois. O último terço do campeonato, a ver se ele vai também. Esperemos bem que não. Rui, quanto a este jogo do Porto? Este jogo, lá está, é um Porto que efetivamente está a demonstrar que está em decréscimo. Está em decréscimo. Porque efetivamente o Utrecht tinha 0 ponto. 0 pontos. E o Fariol deve ter pensado, pronto, aquilo, vamos lá e acabamos por ganhar isso. E porque, segundo diz o Fariol e na conferência de imprensa que já lá vou com outros temas, o Utrecht acaba por marcar. E o Porto depois, mesmo com uma expulsão estúpida do guarda-redes, é verdade, estúpida, mas que encosta ali, eu acho 10. Que é um bocado exagerado, mas contra 10, o Porto depois de empatar, que a expulsão é na sequência do golo, como é que depois não tem a capacidade de dominar e ir para cima do Utrecht? 92, o Fred Holt, em vez de rematar para a baliza, tenta fazer passe de cabeça, não percebi. E foi, para mim, são 2 pontos perdidos neste jogo do Utrecht. Agora, sinceramente, não sei que jogos é que o Porto tem para a frente, mas nos 4, também com 7 pontos, tem tudo para seguir em frente. Em princípio vai seguir em frente. Agora vamos aos jogos do fim de semana, a contar para a jornada 11 da Liga, e comecemos pelo jogo que decorreu nos Açores entre o Santa Clara e o Sporting. Vitória por 2-1, num jogo em que o Sporting até começa a perder, com um golo de Vinícius Lopes ao minuto 5, Pote empata de cabeça aos 32 minutos e, já depois de estar reduzido a 10 unidades, após a expulsão de Maxi Araújo, Morten Hjulmand marca na sequência de um canto batido por Kenda. João, apesar da polémica final, que já lá vamos, porque de certo que vai ser tema aqui, no fim de contas foi uma vitória justa do Sporting? Bem, eu acho que quanto a isso não há qualquer dúvida, não é? O Sporting o Santa Clara teve a equipa primeiro, para começar pelo campo. Aquilo não é um campo que sim, é um bom ponto para se falar. E à conta disso, o Sporting eventualmente vai ficar sem 2 jogadores de algum tempo. E no caso do Ioannidis fala-se até que pode ser uma ruptura de ligamentos e
Ainda não há certezas, mas pode ser uma coisa mais grave ainda. Mas isso não é pelo campo. Não é? Não. O Benfica teve 2 no mesmo local em casa. Sim, tá bem. Ficaram ruptura de ligamentos. Isso não é pelo campo. Sim, mas pode aumentar as probabilidades. As probabilidades aumentam muito, não é? Se tiveres um campo onde numa carpete como é o estádio do Benfica, foram 2 logo no mesmo jogo. Portanto, isso não é. Não é por aí. Não é por aí. Mas, o problema ajuda, são os montinhos, os buracos e pronto, tudo. Isso e é que confunde algumas pessoas. Fica o pé preso e a bola desviou e deu a sensação. Portanto, deu a sensação. começando por aí é logo complicado e já agora que estamos a falar do futebol português e da Europa, Portugal também tem esta coisinha. Pronto, tem ali meia dúzia de equipas que não têm as mínimas condições para estar na primeira divisão. Para estar na primeira divisão. O campo do Santa Clara tem um campo decente, mas o campo efetivamente não estava em condições. Quer dizer, e é prejudicial ao espetáculo e é prejudicial à saúde dos jogadores. Porque eu insisto que aquilo faz diferença nos jogadores. Depois, é uma equipa bastante agressiva, a nível. Os jogadores são muito possantes e jogam com o autocarro, que é o chamado autocarro, jogam todos lá atrás e depois têm 2 ou 3 jogadores mais rápidos à frente e põem a bola na frente. E foi isso que aconteceu. Basicamente foi o Sporting a atacar e eles a defender como podiam. Se me socorrer aqui das estatísticas, o Sporting tem aproximadamente 70% de posse de bola, tem 20 remates. O Santa Clara tem 30% de posse de bola e tem 12 cantos também. 12 cantos contra os 2, portanto. Contra 2. O que é que isso quer dizer? Eu estou a responder à pergunta do Pedro, que me fez a pergunta se foi justo. Já há equipas com 70 e tal por cento de posse de bola e empatam. Empatam, e perdem. E depois a gente chega aqui e dizemos assim, não foi justo. E como a pergunta vem nesse sentido, eu estou a responder. Nem está em causa porque... É melhor dizeres assim, se tivesse que haver um vencedor, mas o Sporting era um bom vencedor. Não tem que um vencedor. Se tivesse que haver para mim não foi um vencedor. Isso fazia sentido se não tivesse havido o vencedor, mas como houve já não faz sentido dizer isso. Portanto, vocês já estão habituados a ter muitas vitórias que não deviam ser. Já estão habituados. Aí, tanto eu como o Telmo, o Pedro e toda a gente que nos está a ouvir sabe que o clube do Sporting é o clube mais favorecido a nível de arbitragem. Então não é? Ultimamente, desde sempre está nivelado. Pronto, mas já lá vamos aí. Mas já agora, se queres falar da arbitragem, eu também, e há bocado estavas a falar do Yulman, e eu só te convido a ver o jogo, não sei se viste. Vi o jogo, vi. E se tiraste os óculos ou não. Então. E se vires os cartões amarelos dos jogadores do Sporting e se vires os cartões amarelos, a gravidade das situações nos cartões amarelos do Sporting e as deles, e depois se vires várias entradas que eles fizeram que não foram avaliadas como tal. Lances olha, só assim de repente lembro-me de uma. Só há o do vosso que ainda refilou porque protestou e maltratou o árbitro que não era vermelho. De uma gravata ao Fresneda, que nem falta foi, que aquilo, como diria o Duarte Gomes, aquilo era um amarelo alaranjado, porque é uma autêntica gravata. Pronto. Então, nivelado por baixo. Sim, aquele lance foi nivelado por baixo. Às vezes têm tanta facilidade em dar amarelos e depois outras nem veem. Não sei se vocês estão a ver porque é que há uma declaração do Duarte Gomes. Eu hoje estou com esta do nivelado por baixo. Pai, com todo o respeito, porque é o diretor técnico da arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Disse que quando há aqueles pisões, ainda a propósito do pisão do Sudakov sobre o jogador do Vitória de Guimarães, dizem que os árbitros por vezes tentam nivelar aqueles lances por baixo, consoante as situações. Isto está escrito. Não, sim. Se o pé está no relevado, poisado no relevado, ou se está no ar. Eu já nem vou entrar nessa porque o pé ia no ar, a imagem que há. Mas pronto, e por causa disso é que eu estou a dizer hoje que há necessidade às vezes de nivelar por baixo, se o amarelo é laranjado ou se é vermelho, nivela-se para o nível mais baixo, para dignificar o espetáculo e não prejudicar ninguém. Exatamente. Portanto, Pedro, respondendo à tua pergunta, é claramente um jogo em que o Sporting é um justíssimo vencedor,
marca no último minuto ou nos últimos minutos com um grande golo, e o futebol é isto, é o que nos interessa, é o golo. E eu recordo uma situação que você não sei se recorda, do Simão Sabrosa há muitos anos atrás, quando lhe marcaram um penalti daqueles que toda a gente viu que não era, e que lhe perguntaram: Simão, e o que é que tem a dizer sobre este penalti? Ele disse: nada, o árbitro marcou a penalti. Pronto, efetivamente. Portanto, o Sporting, o que eu tenho a dizer é que o Sporting marca no último minuto com um grande golo de cabeça, que é uma coisa rara, e mais uma vez mostramos. Mas foram dois de cabeça. Não, eu estou a falar do último minuto. Já desde O Sporting ganhou com 2 golos de cabeça. Até Portanto, o Pote já marca de cabeça. Do resto, eu até vou deixar primeiro o Rui falar para E ele. nem levantou os pés do chão. E foi de cabeça. Do resto, deixamos o Rui falar primeiro. Mas e o que é que Telmo. queres falar? Eu posso Nada, já não quero falar. nada, eu já falei. Só tens que Não. dizer que um árbitro, um fiscal de linha que está a 1 metro, e eu já te digo, que não vê uma coisa daquelas, desculpa lá. É o É quê? anedótico, é premeditado. É premeditado. É premeditado. Um árbitro que não vê a 1 metro, que está a olhar para o jogador e vê quem lhe dá o pontapé, que não marca um canto, Então, mas, é Rui, premeditado. mas é premeditado para quê? É premeditado para dar o beneficiar- golo que deu. Para Dar um canto Isso que aí, deu isso um aí, golo. isso aí. Acabou, sou eu que o digo. Pronto. E assumo. E então- É premeditado. Pronto. Porque tem sido Então, mas eu- premeditado mas, ó, os Rui, jogos então todos deixa- que o Sporting tem Tá bem, tido. mas, Já então na deixa-me- jogada deixa-me- anterior deixa-me tiveste falar. o Diamondé, que fez o mesmo que fez agora o Max Araújo, devia ter ido para a rua. E também não viste um lance que fizeram igualzinho Não me ao interessa. Pote. Ao Pote neste Não jogo, me neste jogo. interessa. Não viste este É jogo, não viste. premeditado porque isto é inconcebível. Mas, Rui, mas Só então- quem não quer ver. Só Mais nada. deixa-me Pronto. falar aqui E do já agora. Sporting já não falo mais agora nada. olha, vou dar um conselho aos árbitros. Pronto, ninguém me o pediu, mas eu vou dar. Para já. Vou lá eu a dar-lhes explicações. Não, primeiro, Não, tinha em primeiro lugar, capacidade para dar. em Há primeiro árbitros lugar, como aqueles em primeiro têm lugar, capacidade para dizer dar. aos árbitros uma coisa, não devem. Se foi premeditado e se querem ajudar o Sporting, não o deviam fazer, nem este árbitro nenhum. Bom, Mas- eu mas essa se quer- questão nem a ponho em cima Mas, ó, da Já, mesa. não pões. Mas, Hotel, Mas não, uma pessoa que não vê um desculpa, pontapé daqueles não é premeditado. Está bem, mas, premeditado. mas deixem-me só acabar. Mas É que a questão é a sequência de lances. São todos. É sempre beneficiar o Mas, mesmo. ó, Rui, Neste momento. Rui. É sempre. Deixa-me só acabar o meu conselho aos árbitros, que é muito simples. É muito simples. Não devem ajudar ninguém, mas se quiserem ajudar, Ajudam. eu vou dar um conselho aos árbitros, a este e aos outros. Epá, não esperem pelo minuto 93 para dar um canto à equipa que eles querem ajudar. Têm 93 minutos antes. Podem marcar penaltis, podem marcar É gols em diferente, fora de é jogo. diferente, é Epá, diferente. não façam isso, É porque diferente. é de uma incompetência total quererem ajudar uma equipa e esperarem pelo minuto 93 e darem um canto ao Sporting. O Sporting, curiosamente, deve ser das equipas mais incompetentes a nível de cantos do país e da Europa, porque só me lembro de um, portanto, um árbitro que faz premeditado e quer ajudar o Sporting e espera Não é- pelo não, minuto... fiscal de linha. Não, é a equipa de arbitragem A equipa de que quer ajudar o Sporting e espera pelo último minuto para marcar um canto para beneficiar o Sporting. Epá, não pode ser Uma coisa indivíduo daquelas é competente. escandalosa. Escandalosa. É incompetente. Além do mais, até tiveram, era o que eu estava a dizer há bocado, até tiveram a hipótese de resolver o jogo. Se queriam ajudar, o Pote tem lá um lance que é empurrado pelas costas dentro da área, que é igual. E eu convido-te a ti, tu vais dizer que não viste, não sabes. Não vejo Pronto, lá o pronto. lance como. Eu- Querias pronto. penalti? Não corre. O lance é igual, Rui. Igual Tu podes ver com o qual? Rui. Com quem? Rui, Com tu qual? metes não sei se tens uma televisão daquelas antigas a preto e branco. O lance igual a Esquece qual? essas televisões. Igual a qual? Deixa-me falar. Arranjas uma televisão a preto e branco para não ter cores. E depois tu vês o lance do Diomandé, que foi expulso. Tu vês o lance do Maxi, que foi expulso. E depois vês este do Pedro Gonçalves. E depois diz-me quais são as diferenças. Eu acho que são todas falta. Porque o Pedro Gonçalves foi claramente empurrado pelas costas, tal e qual Semana como os passada outros. disseste aqui que o Diomandé não era expulsão. Disseste-o aqui. Agora já estás a dizer que é. Eu disse que não era expulsão, mas não disse que não era falta. Eu disse que não era expulsão porque eu entendo que estava, e disse aqui, entendo que o jogador, para já, a bola vai para o lado esquerdo e está o Gonçalo Inácio muito perto. Eu nunca me ouvi dizer que não era falta, ouviste. E o lance do Pote é igualinho. Portanto, uma equipa de arbitragem que quer ajudar o Sporting, era muito mais fácil fazê-lo no meio de um jogo. Ao minuto 40, ao minuto 45, no lance do Pote, olha, está aqui um lance porreiro. Vamos dar já aqui o penalti, resolvemos já isto. Isso não, é uma... esperam pelo minuto 93 para dar um canto para beneficiar uma equipa. Isto é uma coisa tão escandalosa. E tu acreditas mesmo nisso? Acredito. Vamos ouvir o que o Telmo tem para dizer. Claro. Então é o seguinte. O árbitro não vê, mas o fiscal de linha tem que ver, pá. Está a meio metro.
Pronto, mas Ok. houve alguma. Mas tirando esse Fedivera, Sim. houve alguma anomalia no golo do Sporting ou não? Só isto, só Não, por golos. não tem nada que anomalia que tem o gol do Sporting. Então pronto, ganhámos Não tem- 2-1 Pronto, justamente. exatamente. E Mas com 2 repara uma lances coisa, limpinhos. Quantos jogos já teve o Sporting, já teve o Benfica, já teve o Porto, tem todas as equipas que mereciam ganhar por 3 Olha, ou 4 e falando acabam nisso, por quantos empatar jogos, e olha, perder. eu hoje recebi, não sei se as pessoas sabiam que vinha aqui, recebi Isso de é- 20 é- pessoas um lance, aqui de um jogo do Benfica contra o Moreirense, em que o Benfica marca o golo, que foi um lance com o Tomás Araújo? não, acho que era com aquele rapaz que se lesionou, o extremo esquerdo, que foi agora saiu agora. Pronto, não interessa. É um lance, fartaram-se de mandar aqui um lance que o Benfica marca e resolve o jogo num lance igualzinho, ou igualzinho, que pelo... Igualinho. Bom, Isso sim. não há. canto que não era. Meus caros, deixem-me lá Vamos deixar o deixem-me lá falar. falar. Isso acontece milhentas vezes. Eu sou muito rápido nesta análise. Acontece Bom, milhentas vezes. eu acho que todos nós estamos aqui e isto Olha, o é protocolo o que... vai ter que ser revisto, porque tu repara, se um lance que começa com falta pode vir a ser anulado quando dá golo, neste aqui o protocolo também tem que alterar. Porque se é um canto que dá golo, é a mesma coisa de um livre que dá golo. Portanto, isso é uma questão de protocolo. Mas Isso depois, já olha, está, porque mas o VAR depois não vinha- pode mas depois intervir. vinha- Não pode fora, intervir, veio um exatamente. lançamento, Tem que veio- ver, mas depois veio um tem que lançamento. considerar esse tipo de lances no Ó, protocolo Telmo, do VAR. E como é que faziam isso? É Entra fácil os como cantos, fazer. entre os pontapés de baliza, entre os Desde fora. que dê então golo. agora- Desde que dê Claro, golo. reparem Desde uma que dê coisa. golo. Sim, Tu como porque assim? as faltas, se tu marcares um golo e se a falta no início da jogada pessoa está houver animada. falta Mas, oh, isso e o não árbitro tinha- não isso não marcou fazia falta, sentido nenhum. então mas não é o que está. Tu começas, dá golo, eles vão ver atrás, deu os penaltis- falta, anula o golo. Aí Os é penaltis- fácil. então os penaltis Aí era era igual, fácil. os O que o penaltis era Rui igual. diz, eu concordo com esse protocolo. E estou-me a lembrar aqui, o Porto, o ano passado, marcou 2 golos, contra o Gil Vicente. Sim, e foi anulado. E foi anulado, Foi- tinha havido falta antes. E aí o Exatamente. protocolo do VAR permite. Portanto, se foi marcado um pontapé Sim, mas de isso aí- canto, mas isso aí- quando deveria ter sido um pontapé de baliza, Se for um lançamento. É igual. é igual. É igual. O protocolo do VAR deve contemplar. sempre que Mas não é acontecesse igual, um não é golo- igual, não é igual porque acontecem dezenas de lançamentos num jogo. Está bem, mas Sim. não dão golo. Então os penaltis, quantas Rui, faltas então os penaltis há? também deixávamos marcar. João, E depois se quantas falhasse, faltas era há um problema. Ainda agora acabaste de dizer que não marcaram falta sobre o Fresneda e ontem até sobre o Luca Bacchio, que há um que o varre completamente e não marca livre. Quantos livres há que não marcam? Mas quantos dão golo? É só quando dá golo. Pois, é só Não, quando dá só golo, quando dá exatamente. É a situação. Bom, mas eu só dizer-vos que todos nós que estamos aqui e pronto, os árbitros têm sempre o ónus. Eu costumo dizer que eles devem ser os que erram, que devem errar menos, porque os jogadores, os treinadores erram muito mais. E dentro daquilo que é o código de ética e de ontologia deles, não acredito. Acredito que eles tenham clubes, mas que não entrem em campo para prejudicar ninguém, nem pouco mais ou menos, nem com essa... É evidente que isto é aqui no calor da discussão. Não estamos, embora seja de noite, não estamos no calor da noite, não é? O calor da noite, também na altura dizia-se que, pronto, os árbitros no calor da noite. E nada se provou quanto a isso. Indo concretamente ao Sporting, eu hoje estou aqui numa posição confortável porque o Porto ganhou sem qualquer tipo de polémica, porque se o Porto tivesse empatado ou perdido ou com alguma coisa, eu hoje vinha furioso aqui com a situação do que se passou nos Açores, não é? Eu também ficaria, atenção, eu também ficaria Pronto, chateado. então Como é como aqui a lógico. nossa condição humana, Claro, é a eu nossa também- eu também condição fica- Eu também humana. ficaria, obviamente que sim. Eu É também evidente. ficaria. Pronto. Dito isto, e concordo com as duas vertentes, haver um vencedor, assim como houve, era o Sporting. Aquilo, efetivamente, o Santa Clara apanhou-se a ganhar aos 5 minutos, e a partir daí foi um jogo totalmente defensivo. A qualidade do relevado em nada também ajudou. Mas isto é sucessivo
época após época, o estado em que se encontra aquele relevado do estádio de Santa Clara. Eu lembro-me do Porto já ter perdido lá. É sempre um campo muito difícil, e lembro-me numa época que jogou lá em dezembro, perdemos 2-1 com o Sérgio Conceição, e aquele relevado estava intratável para a prática do futebol, e que se quer. Muito ali, aquilo qualquer começam a pisar e chapéu. Exatamente, mas é o seguinte, para isso também há vistorias e os campos estão homologados e tudo isso, portanto tem que haver condições. Haver um vencedor era o Sporting, e houve e venceu. É evidente que eu devo dizer que os erros tanto do árbitro em função do posicionamento e do fiscal de linha são excessivamente grosseiros. Agora, daí ao ponto de dizer que há uma premeditação, que há o criar ali de uma jogada de perigo, não vou a esse ponto, nem pouco mais ou menos. Não vou. Aconteceu com o Sporting, um dia destes pode acontecer com outra equipa. Porque erros destes, que são erros graves e que influenciam resultados, eu costumo dizer, eu gosto de discutir futebol no presente e nunca ir buscar os casos do passado, mas também já tivemos erros grosseiros que beneficiaram, e sou o primeiro e estou a afirmar, o Porto. Não, o Porto, e há outros que beneficiaram o Benfica e agora estão a beneficiar o Sporting. Prontos, mas há erros e erros. Mas está aqui, eu tenho aqui, olha, já teve. Rui, então vou-te só lembrar, e eu, como te disse, gosto de falar do presente e projetar o futuro, o passado fica para os historiadores do futebol. Mas tu lembras-te num jogo, numas meias finais da Taça de Portugal, aquele jogo do Estoril-Benfica. Mas se há clube, pronto, qualquer lance, foi grosseiro, que aquilo foi falado um fora de jogo escandaloso de 3 ou 4 metros. E o penalti do Tondela este ano? Prontos. Isto é para mais daqui a pouco. O Benfica ontem não teve um penalti desbloqueador. E vamos ter que avançar. Vamos brincar. Temos que avançar, temos que acelerar um bocadinho. Só perguntar um bocadinho, muito rapidamente, a opinião do Rui quanto a este jogo em concreto. Não, eu já disse tudo. Se tivesse que haver um vencedor, era o Sporting. Agora, houve um vencedor que foi empurrado, um grande gol do capitão, um fiscal de linha, e é um erro de arbitragem. São estes capitães. Ele até saiu tal e sabe perfeitamente. Olha, toda a gente lhe diz, toda a gente vê, e aquilo é total incompetente. Pronto, acabou. Continuando, o Porto foi a Famalicão vencer por 1-0, o golo de Froholt ao minuto 36, na resposta ao excelente cruzamento de Francisco Moura, num jogo complicado, mas que pareceu sempre relativamente controlado pela equipa de Farioli. Telmo, novamente uma falta de eficácia num jogo que podia eventualmente ter tido outros números? Sim, muito rapidamente. O Porto ganhou, deixa-me satisfeito, porque o Porto passou uma fase de jogos sucessivos, a jogar 3 em 3 dias, já fez jogos muito difíceis, já jogou com o Sporting, com o Benfica, com o Moreirense, um campo muito difícil até pelas dimensões do próprio campo, competições europeias, jogou com o Braga a semana passada, que acho que foi o jogo menos conseguido do Porto, e o Porto apresentou-se muito bem com o 11 titular, com uma ou outra alteração. O Rodrigo Moura foi importante entrar na equipa, e eu acho que é indiscutível a vitória. O Porto esteve muito bem na primeira parte, na segunda parte poderia ter ampliado pelo menos 2-0, não era escandaloso, há uma bola do Samu que é tirada na linha de golo, vencemos bem, deixa-me muito satisfeito, sem polémica, e que o Porto esta semana não esteja envolvido em nada, senão lá vinha, era o sistema, o Dragão acordou. Então não esteve. Rui, podes aproveitar. Eu vou aproveitar. O branqueamento das situações é que a mim me deixa um bocado... Houve alguma jogada polémica? Não, aqui não. Aqui foi total inoperância do Famalicão. Está em queda. Marcou, podia ter marcado mais. É inquestionável sermos rápidos. O que eu acho piada é como é que começa a semana. Como é que começa? Nós passado uma hora termos saído daqui, temos uma invasão
de uma cabine de uma equipa de arbitragem que devia estar fechada e a tentativa de branqueamento disto tudo. Porque Rui, depois agora não estou mesmo a perceber. a tentativa Relativamente ao de vídeo branqueamento. puseram- Vieram a dizer, põem lá uma televisão onde põem os vídeos a passar, não pode desligar, não pode nada, é um assalto. E depois vêm-se a pôr imagens de um jogo de juvenis. E isto tudo. Mas ninguém quer falar disto. Rui, Só quer falar Não, das Rui, polémicas muito que vêm a simples seguir. e sou muito rápido E depois para, ainda para, vem, deixar, para digo-te falarmos já, ainda todo vem o sobre o teu Farioli, Benfica. ainda veio o Farioli na antevisão do jogo. Já tem que a mística nas todos veias. os rivais e comunicação Já tem social a mística querem na deitar veia, o Porto já tem. abaixo. Mas então eu respondo- Isto é uma coisa. Não, é verdade, e o Farioli mostrou já o seu portismo e que tem a mística no sangue que lhe corre nas veias. Começa Inquestionável. rápido. Quanto à televisão, quero dizer que só em Portugal é que se faz esta discussão, que é uma discussão absurda e que tinham que encontrar um pretexto. Então, E eu mas- ainda há pouco estive aqui a defender ao Rui. Tens televisão em todo lado, onde estejam ao intervalo os árbitros a serem O Porto, pressionados com sabes lances. que o estádio do Dragão está em renovação. Começou pela iluminação. Aí não tinha portas. E começou pela iluminação e agora tem ecrãs por todo lado, estás a perceber? E o Porto está na vanguarda da informação e da comunicação. Oh, E eu Telmo, ainda há pouco estive Telmo. aqui a defender ao Rui. Estás a Eu ainda brincar há pouco comigo estive ou com- aqui. ou com quem? Não, Rui, desculpa lá. E este assunto podemos tratá-lo de uma forma mesmo muito séria. Em que é que o Porto coagiu o Tudo. senhor árbitro No Fábio intervalo, Veríssimo? no intervalo, a pôr imagens então de erro vou-te do árbitro dizer não é uma coisa. coação. Vou-te dizer Isto uma é coisa. nos tempos do Guardabella. Não, Isto é desculpa. nos tempos do desculpa. Guardabella. Desculpa lá. Rui. Desculpa Rui. lá. Não, Mas desculpa. tu entras dentro da Não, cabine Rui. de um árbitro Rui. a pôr uma televisão. Ninguém pôs, com já lá lances. estava a Não, passar e não, acho desculpa muito lá, bem. uma televisão especial que nem pode Foi? apagar nem pode mudar. Ah, é? Então, eu, Mas se não tinha quisesse ver ficha. os Simpsons, Era não por- conseguia. era por Bluetooth. Telmo, Desligar, desculpa lá. era por Bluetooth. Estás a voltar há tempos. O André Não. Vilas Boas andou André Pinto da Costa agora. Não. Rui, desculpa lá. E Né? sobre isto, eu só quero dizer uma coisa. Só neste país é que se discute que o árbitro foi coagido por lhe passarem umas imagens. Desculpa lá. Tu, enquanto profissional, estás sujeito aos teus erros e seres confrontado com eles. Em que é que há coação? No Em que é- intervalo de um jogo. Exatamente. Olha, o árbitro sabes o que é que devia Mas ter feito? deixa-me só Nem dizer-te devia ter isto uma entrado. coisa. Sabes uma coisa? Todas as equipas, Ah, e ok, sabes quem foi desculpa lá. pioneiro nisto? Vou-te Desculpa dizer lá, aqui nem- uma coisa. nem- Rui, vou-te dizer Se lá aqui uma tens a coisa. televisão para passar lances do Rui, próprio vou-te jogo, dizer aqui uma agora- coisa. Sabes uma coisa? Nós estamos atrasados no tempo e, Mas no onde é que tu tempo vês em isto? décadas. Explica-me. Então Tu vou-te vês dizer. isto? Onde é que olha, vês isso? vê. Algum dia ouviste vê- falar nos balneários dos árbitros a Olha, ver sabes este tipo uma de coisa? Então vou-te só dizer, o Porto foi inovador. Sabes porquê? O Manchester City Foi há inovador, 10 anos que utiliza no intervalo, mostra aos jogadores todas as imagens onde eles estiveram mal durante a primeira parte Aos e faz jogadores um que- briefing. E ao árbitro também? Ao árbitro também? Não mostra, mas o Porto já está avançado no tempo. O Porto já está avançado no tempo. Estás a perceber? Pronto, já está. Já. Porque os árbitros, quando aqui discutimos, porque eu ouvi uma coisa muito engraçada. Também os árbitros deveriam fazer uma conferência de imprensa Não. então no final do jogo. Não, isso já eu Tá- disse estás há a muito, perceber? já eu disse aqui há muito tempo que é que os árbitros não falam. Pronto, então o Porto está avançado na comunicação e faz através dos canais da comunicação aquilo que mostrou aos jogadores. Não sejas assim que tu Sou, és uma pessoa mais íntegra do que isso. Eu como o Telmo é uma Foi só pessoa para- mais séria, eu pensei até agora que ele estava a falar a sério. Mas percebi que era a brincar. Claro Pois é, que, pois é. claro que é inqualificável o que o Porto fez. Mas Basicamente é isto. Relativamente ao jogo, Rui, do Não, Porto hoje, com o o jogo Famalicão. já disse do Porto. É um jogo em que o Porto domina completamente. O Famalicão, pois é Inexistente. inoperante. Não é inexistente, não teve capacidade, ou não tem a equipa este ano do Famalicão, está muito mais fraca. E o Porto dominou, podia ter marcado, porque o Famalicão não teve sequer, acho que, oportunidade nenhuma, claro. João, vitória tranquila do Porto? Sim. Muito bem, o Benfica recebeu na Luz o Casa Pia no primeiro jogo pós-reeleição de Rui Costa, empata a 2 bolas depois de ter estado a vencer por 2-0. Rui, polémicas à parte, também podemos ler um bocadinho mais à frente, mas como é que viste esta exibição do Benfica? O Benfica tem esta situação. O Benfica, para já, quero aqui dizer
que as 94 mil sócios a votar, mais uma votação que veio a confirmar a reeleição do Rui Costa, que é uma coisa extraordinária, mas o mais importante, e devia ter sido dado no dia a seguir, o Benfica dar a vitória aos associados. Mas o Benfica entra muito bem. O Benfica entra bem, até agradado, a ter oportunidades, marca aos 17 minutos com um lance bonito de futebol, a culminar com, pelo meio, o Pavlidis, um bom domínio de cabeça a dar, e o Sudakov com uma grande finalização. Foi uma boa primeira parte do Benfica. Depois vem um lance do penalti, é um penalti, o braço todo no ar é um penalti, o Pavlidis marca e o Benfica está com 2-0, faz o 2-0 e surge logo a seguir, passado 6 minutos, aquele lance do penalti contra o Benfica, que é uma coisa que aqui o árbitro só tem o árbitro e o fiscal linha, que o Telmo há bocado disse efetivamente que a arbitragem no geral está a ser nivelada por baixo, e está lá um João Bento no VAR, ninguém sabe quem é, nem nunca tinha ouvido falar nele, que também não intervém. E aqui só há duas posições: ou o árbitro não sabe a lei, porque a lei tem duas exceções, que é quando a bola bate no corpo do jogador e ressalta para a mão, para o braço, não é penalti. E a outra é quando é o braço de apoio que vai ao chão e a bola lhe bate nesse braço, também não é considerado. Portanto, ou o árbitro não sabe a lei, não devia lá andar, totalmente incompetente, ou então é mesmo para destabilizar. E eu digo destabilizar porquê? Porque aqui é que se nota a falta de confiança do Benfica, a intranquilidade vivida no Benfica, notou-se logo com aquele gol. E depois logo a seguir, que o guarda-redes faz uma grande defesa e o Tomás Araújo espeta-lhe com um biqueiro lá para dentro, que quando é na baliza contrária, não havia fora de jogo. Na baliza contrária não acerta. Portanto, isto vem demonstrar a instabilidade que aquele Benfica vive, com a falta, que eu continuo a dizer, do futebol, apesar de ter entrado bem. Estamos a falar, era um Casa-Pia, tinha sofrido 9 golos nos 2 jogos anteriores, e eu aí, não, entrou, o Benfica, o que fez não foi nada demais, porque continua a ter as mesmas debilidades que eu já aqui disse a semana passada, que é não ter um número 8, controla o meio campo, são jogadas feitas mais pelo visto que Luca neste Bacchio. jogo, que o número 8 dele é precisamente o Rios, não é? Pois. Que ele inclusive levou o amarelo para poder estar limpo. Mas é um número 8 que eu não jogava na minha equipa agora durante 2 ou 3 jogos, e é esta coisa que vem, que se põe ali para levar o amarelo, que eu acho muito bem que revejam também esta situação, porque é vergonhoso. É isso, devia dar vermelho. Mas sempre foi típico no Mourinho. Sempre foi típico no Mourinho. Não devia dar vermelho. Sempre foi típico no Mourinho, nas equipas do Mourinho fazer mas isto. utilizou-se muito. Fez o Otamendi e fez este tal e qual a mesma coisa. Portanto, isso também não concordo. Sim, mas em ali não há nada a fazer. Não, mas é que, desculpa, eu não concordo por isto. Agora vão ao Nacional. Não está lá o Rio. Sim, podem se perde lá. Pois. O que é que lhe adiantou estar-se a guardar para o Sporting? Pronto. Mas esta instabilidade é tão má naquele Benfica, que era o que estávamos aqui à entrada a falar. É que aquele Mourinho afinal não mexeu com a cabeça dos jogadores. Não mexeu. O Benfica é o terceiro jogo que empata em casa. São 6 pontos depois dos 90 minutos. Isto não pode acontecer. E este Rios perde uma bola que é uma coisa totalmente, que eu também vou dizer, se calhar também é premeditado. É para o Rios, tem a bola, está virado para trás, tem os jogadores colegas todos à frente, em vez de dar ao colega para darem um charuto para a frente, deixa vir 2 ou 3 indivíduos, tira-lhe a bola
e permite um lance daqueles. É uma coisa incompreensível. Incompreensível num jogador profissional e de 27 milhões de euros. Tens toda a razão. Eu não o punha a jogar, nem contra o Sport. Tem que ser castigado um jogador destes que perde uma bola destas. Concordo, é uma coisa aquilo é uma incompreensível. displicência total, mas ele é displicente durante todo o jogo. Total é uma mesmo. coisa. E o Mourinho, o senhor Mourinho, que é o grande Mourinho, que chega no balneário e tem todo o poder e conhecimento e valor de coisas e não consegue dar a volta na cabeça destes jogadores nesse aspecto. É que já fizemos o mesmo contra o Santa Clara, que estava lá ele. Claro, e o Como é Santa que é Clara possível? com 10, sim, mas o Mourinho a seu tempo, estás a perceber que o Mourinho acredito que vai limpar aquele balneário. Só há aqui uma Mas coisa. para limpar vai demorar muito tempo. Pois vai, e tem lá jogadores para muito limpar tem caros que e gastar. com qualidade. Agora, eu costumo dizer, isto hoje só se falou na polémica da arbitragem, mas eu acho que, porque o jornalismo português tem sido muito simpático para o Mourinho. Os jornalistas têm sido Imagina muito que era com o Bruno simpáticos. Lage, ou que era com o Rui Borges. Esta Por causa situação. disso gosto muito de discutir futebol contigo. Porque eu digo assim, o árbitro errou naquele lance. Errou, é incompreensível, é um Correto. incompetente, não sei quantos meses vai para a jarra, eu punho lá uns anos. Claro. Mas, do 2-1, com um Casa-Pia em casa... Rui, gosto de discutir depois de futebol fazer por o causa quê? dessa tua visão. pá, desculpem Precisamente. lá. Toda a gente tem sido muito simpática com o Mourinho. E agora só mesmo para dizer sobre isto, e já não faço análise ao jogo do Benfica, porque o resultado fala por si, é só dizer, nem tudo é culpas da arbitragem, porque o Mourinho começou muito bem a conferência de imprensa, a responsabilidade é nossa. Só que eu também digo, o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol tem que olhar em pormenor e em detalhe para aquelas declarações do Mourinho, porque o Mourinho está bem, que é o clima, é o ambiente, há pouco falei aqui no calor após um jogo e sabemos que as nossas palpitações estão a um nível elevado, o ritmo cardíaco, mas o Mourinho, com a experiência que tem, deve falar mais para dentro e menos para fora, mas ele não a tem dar conteve-se. recados à Ele arbitragem. conteve-se na Teve arbitragem. alguma contenção, Conteve-se para só que não- as palavras dele, o discurso dele tem muito conteúdo. E aqui só, e mesmo para rematar dizer, o André Vilas Boas tem toda a razão. É que, e as declarações André deles Pinto da vieram-se a provar. Não. O André Vilas Boas, quando diz que há muito tempo que o Rui Costa está no bolso do presidente do Sporting. Olha, branqueia lá a televisão. Estás a branquear a televisão. Eu só quero dizer uma coisa em relação ao jogo, também não vou comentar o futebol, vou só comentar aqui a polémica. Eu por acaso deixei-me dormir a ver este jogo. Não que o jogo tivesse a ser aborrecido. Um programa único. Não que tivesse a ser um jogo aborrecido, estava cansado, deixei-me dormir. Acordei, eram para aí umas 11h15 da noite e fui ao telemóvel e vi 2-2. Disse, bom resultado, interessa-me, vamos ver o que se passou. E liguei a televisão. E dei de caras com o Rui Costa a criticar o penalti. E eu, Já acordaste tarde, pá. 11 e tal. E eu fui ao telemóvel a ver aqui como é que tinha sido. Queres ver? Como é que tinha sido. Não. Como é que tinha sido o jogo? Falaram num penalti. Claro. E eu vi aqui autogol. E eu disse: mas o que é que estes gajos estão a falar? Estão a falar. Eu dei ali para perceber o que é que eles estavam a dizer. Temos até depois perceber. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que o Benfica ganhou, o Casa-Pia marca aquele golo de um autogolo e disso ninguém fala. Não foi um autogolo. E como é que eles têm coragem? Não falamos. Como é que eles têm a coragem de estar a criticar um homem, que é um homem tal e qual como é o Tomás Araújo, como é criticar um homem por uma decisão supostamente errada, quando o Benfica não sofre de penalti, e o Benfica sofre com autogolo. E eu demorei 5 minutos a perceber o que é que estava a passar. No penalti é que surge o autogolo. Um penalti indevido. Lá está, tem consequências. Mas agora, João, todos os lances, desculpa, mas vamos rematar. A partir daí, da incompetência que o gajo acha que nunca mais apita na vida, deve ir para um país está arrumado. Todos os lances têm... O Benfica não pode ter aquela situação a ganhar mesmo todos assim, os lances, 2-1. Todos os lances têm implicação. Nem que seja uma simples falta marcada ao contrário, o jogo já nunca mais ia ser o mesmo. Mas tu não disseste isso quando foi o pisão do final da taça?
Tu disseste que o Sporting podia marcar outra vez e afinal estás. Exatamente. Oh, Está-me a dar razão. Está-me a dar razão. Todos os lances mudam a coisa. Pois muda, Portanto, claro. só para terminar, porque. Tiveste bem. Não teve porque está-me a dar razão. Todos os lances podem mudar, mas quer dizer. Claro. Sim, Agora, só para terminar, e porque eu sou do Sporting, Rui, já passei por isso. E acredita que já passei por E isso. todos passaram. Pronto, já passei, eu tive toda a minha juventude do Sporting e eu passei por esta fase que o É Benfica está a verdade, passar. o Sporting tem muita razão de queixa Não, das arbitragens. tem, mas também ao Telmo. E quando eu estou a dizer isto ao Rui, é verdade, eu passei por esta fase e nós tínhamos passado por direções e equipas em que nunca se olhou o que é que se passava com o Sporting. Era constantemente para os árbitros. E o Benfica está precisamente. O Benfica Sim. não quer ir ao fundo, não quer perceber que o problema foi aquele autogolo que é incompreensível do Tomás Araújo. O problema não O está Benfica não quer. Mas o Rui toca aqui na ferida, ainda há pouco eu lhe disse. O Rui, por acaso, tem capacidade de criticar, porque o Rui não entra naquele discurso de que não ganhamos por influência da arbitragem. O Rui não entra nesse discurso. Ele fala das arbitragens, dos erros e tudo mais. O Rui gosta de dar uma no cravo e uma na ferradura, mas Não, eu gosto de dizer a verdade, mas ele diz que o problema foi esse, mas, portanto, o mas tem muito se lhe diga, a gente sabe o que é o Santa mas. Clara não empatou por causa do fiscal de linha. Mas logo assim complementa, esse lance mas agora aquele penalti. Pronto. Ok. Portanto, o mais, esse Isso é mas uma tem questão. Estava no Casa Pia. Portanto, Estava no o que eu Casa falei. Pia. O Benfica não Olha, empata Rui, por culpa só própria. Só te digo uma Pronto, coisa acabou. a ti e a todos os benfiquistas, de uma pessoa que já passou por isto. Enquanto o Benfica estiver preocupado com os árbitros e a pensar que o problema está nos árbitros, olha, eu e o Rui estamos de cadeirinha e cada vez estamos melhor. João, E vocês cada vez estão pior. João, eu falo da minha equipe. Tu não és capaz de falar mal da tua equipe. Eu falo quando joga mal. Eu não sou capaz. Não. Tu arranjas sempre uma desculpa qualquer e vais sempre buscar um lance de 1980 e não sei o quê. Ainda és capaz de ir buscar o calabote e tudo. Mas eu não vou aí atrás. Eu vou da Nós aqui só incompetência. falamos do presente, Da Rui. E do vocês também- futuro. Da Vocês incompetência também que têm o boa- Benfica tem tido este ano. Mais Vocês nada. também têm boa Desde o memória. início. Vocês não vão ao passado quando é preciso. Não, para quê? Já não adianta. Para quê? Isso já passou. Terminamos então assim. Obrigado a todos por terem estado desse lado. Agradecer também ao João, ao Rui e ao Telmo por terem estado presentes. A reposição do programa é amanhã, terça-feira, às 10 horas. Até para a semana.